Me dá a imagem, por favor. O Brasil inteiro chorou com esse marido que perdeu a esposa num suposto latrocínio. Percival deve se lembrar, né, Perci? A morte de Cibele, uma bancária muito bem sucedida em Goiás. Esse homem que o senhor e que a senhora estão vendo é um advogado também muito bem sucedido com um bom dinheiro. E ele, na época, repito, novembro de 2015, neste programa, esse homem chorou copiosamente em cima do caixão da mulher no velório. Esse homem chorou com toda a verdade que ele demonstrava ser naquele momento, durante o enterro, pediu justiça, disse que o assassinato da esposa não passaria impune. Vem para mim, por favor. Contou, inclusive, para a polícia de Goiânia como o assalto que terminou na morte da mulher aconteceu. Esse homem que você está vendo, veja aí, é uma entrevista dada por ele. Pode deixar a imagem frisada assim. É uma entrevista dada por ele um dia depois do assassinato. Ele contava que na época a esposa, que também era ciclista, estava num passeio com ele, os bandidos chegaram, ela estava com fone de ouvido, não ouviu a ordem do bandido para entregar a bicicleta e o celular e eles, portanto, atiraram. Vem para mim, por favor. Ele contou uma história que realmente, em princípio, colou. A polícia acreditava que jamais, não é, um homem com lágrimas, com os olhos sempre marejados, de que se tratava de um impostor. A polícia de Goiás não conseguia imaginar que esse homem que aparece 9 anos atrás se casando com a bancária Cibele, ele não passava de um impostor, um homem falso. As lágrimas em cima do caixão dessa mulher eram falsas. Eram lágrimas de crocodilo, eram lágrimas de um homem, vem para mim, por favor, que agora, 2 anos depois do assassinato, a polícia descobriu, segundo a instrução do processo que foi divulgado agora, com exclusividade para os repórteres desse programa, trazem à tona exatamente o seguinte, que esse homem só queria saber do dinheiro e que, movido pela ambição financeira e também revoltado com o ciúmes incontrolável da mulher bancária Cibele, esse homem contratou 3 pessoas. Me dá a imagem dos presos, por favor. Os 3 que foram presos e, na época, indiciados como homens que assaltaram e depois mataram, como a mulher esboçou uma reação, eles mataram, parou a imagem. Esse de costas é um menor de idade, já está livre. Nem se passaram 3 anos direito, o menor de idade assassino já está livre. Os 2 que os senhores estão vendo são 2 assassinos que se mantiveram calados por 2 anos, mas que agora colocaram tudo, absolutamente tudo no ventilador. É uma imagem exclusiva do nosso Cidade Alerta. E você vai saber a partir de agora, neste programa, o que exatamente os 3 assassinos contaram. Com a maior frieza do mundo, eles contam o que se passou debaixo daquele viaduto onde a bancária Cibele foi assassinada. Esses 3, segundo a polícia do Goiás, receberiam uma quantia avaliada em R$30 mil, aproximadamente 12 mil para cada maior e o restante para o menor de idade. Mas eles não ficaram calados. E era exatamente esse o medo do marido assassino, segundo a polícia. Era exatamente isso que o marido temia. O valor prometido, R$30 mil, seria suficiente para manter os 3 presos calados? Vem para mim, por favor. A resposta é não. A resposta é não. R$30 mil pagos aos 3 assassinos. Um seguro de vida que a mulher tinha de R$50 mil. O marido, inclusive, que segundo a polícia é o mandante de todo o assassinato, ele estava, acredite o senhor, acredite a senhora, ele já estava recebendo uma pensão do banco onde a moça trabalhava. Ele era tão frio, tão calculista que, segundo a polícia, ele já estava usando o dinheiro da pensão da mulher para o seu próprio bel prazer. Para o seu bel prazer, para satisfazer as suas vontades. Ele já estava de olho também nos bens deixados pela mulher que se foi tão precocemente, Percy. A realidade, os pistoleiros, os 3 contratados para matar. A farsa, lágrimas, muitas lágrimas no velório, uma voz trêmula, reações que comoveram a todos, mas era tudo mentira. Provavelmente não pagou tudo o que devia para os assassinos e eles resolveram contar
tudo agora, Bate. O crime aconteceu em novembro de 2015. Naquela época, o marido, inclusive, falou com a nossa reportagem. Veja comigo agora, vem para mim, por favor. Quem que é que está hoje? É o Edu? Edu, coloca aqui, por favor, o trecho em que o marido, dias depois do assassinato da mulher, a indignação dele, como foi um verdadeiro teatro. Assim como a Richthofen, que se eu não me engano, que chorou em cima do caixão dos pais que ela tinha mandado matar. Esse homem dá uma entrevista se dizendo vítima de tudo que presenciou. E é impressionante a riqueza de detalhes que ele traz. Ele conta que a mulher estava com fone de ouvido, que os bandidos primeiro jogaram pedras, como ela não parou, os bandidos atacaram. E olha só aonde vai a frieza desse homem, minha gente amiga. Depois de cometer tudo isso, ele ainda se prontifica a levar a esposa ferida, ela levou um tiro na cabeça, ou seja, a ordem era para que não sobrevivesse. Para executar. Era para não deixar chance dela se sobreviver. Exatamente. Ele pega o corpo, para não parecer uma pessoa suspeita de ter mandado fazer todo aquele papelão, ele pega o corpo da mulher, a mulher ainda viva, quando chega no hospital, é atendida no pronto-socorro e morre. E ele vai todo dia na casa da sogra. Ele chora na frente da sogra, ele fala que a filha dela era o grande amor da vida dele e que não sossegaria enquanto não fizesse justiça. E tudo que está sendo dito agora nesse programa é baseado em documentos que foram obtidos pelo nosso repórter em Goiânia. Ouça comigo, portanto, o que disse o marido assassino, agora considerado assassino pela polícia do Goiás. Essa entrevista na época da execução. Vejam só o cinismo, a falsidade. De repente eu vi um vulto na frente, sim, alguém correndo, saindo da passarela. A pessoa estava a pé? Estava a pé, saindo da passarela. Ela saiu da passarela e aí, no momento, eu acho que ela estava com fone de ouvido. Na hora que a pessoa entrou, como ela estava intertida ali, né, ela se assustou e jogou a bicicleta um pouco para o lado. E nesse momento eu não sei o que aconteceu, se a pessoa se assustou e a gente só ouviu o disparo e ela no chão. O que ninguém sabia é que esse marido que deu essa entrevista, não é agora, sabendo de toda a verdade, o que a polícia levantou até o momento, o que me espanta é por que a polícia lá de Goiás não procurou a família para contar a verdade. A família está dizendo que ninguém teve a coragem de procurar essa mãe que até hoje chorava para contar, alguém tinha que dar notícia para ela. Que o marido da filha é o mandante do assassinato segundo a investigação. Tudo entregue por esses três. Mas a polícia começa a investigar melhor essa história. A polícia não fica satisfeita só com o depoimento dado, não é? A delação premiada feita por esses três bandidos. Um deles, inclusive, menor de idade, repito que está solto. Vem para mim, por favor. Me dá a foto do casal na igreja. Quando casou. Parece um casal muito feliz, não, Percival? Claro, um grande dia. As núpcias, olha, a felicidade está estampada nos olhos. Mas eu garanto para você, Percy, que não era apenas o dinheiro que motivou esse homem, segundo os investigadores, a mandar matar a mulher por 30 mil reais. Não era. O sorriso dela de 9 anos atrás não era mais o sorriso de hoje. O galanteador de 9 anos atrás não era mais o marido de hoje em dia. Muito pelo contrário. A polícia descobre que essa mulher vinha sendo extremamente covardemente agredida dentro de casa. Que esse homem estava para e passo, ela ia ao trabalho, ela se encontrava com os amigos, ele fazia ameaças e batia, porque teria descoberto que essa mulher também tinha uma relação extraconjugal com um rapaz que trabalhava no mesmo ramo, com banco. Agora fica muito fácil, sem a mulher aqui para se defender, ele vai tentar desqualificá-la como sempre fez o assassino. Vem para mim, por favor. O advogado da família de Cibele, nós conversamos inclusive com a mãe. Você vai ver a reação da mãe da Cibele quando descobriu que aquele homem que ia todo dia na casa dela chorar a morte da filha dela era o mandante do crime. Ele vai nos contar agora informações que os criminosos passaram para a polícia. Informações que os criminosos tinham sobre a vida íntima do casal. Acompanhe comigo. 2 criminosos em lugares diferentes, um na casa de prisão provisória, outro na casa de custódia, contaram a mesma versão, porque um era menor, o outro era maior. Estavam presos em lugares distintos. Falaram que o Eduardo pagaria pelo preço desse assassinato
através do recebimento do seguro. Como que esses marginais sabiam que ele, de fato, tinha um seguro da Cibele em seu nome? E os marginais fizeram relatos, inclusive, de questões íntimas do casal. Questões íntimas do casal. Falaram que a encomenda foi porque o casal estava passando por problemas conjugais. Que, num primeiro momento, nós não acreditamos nisso. Mas, através da instrução do processo, isso ficou, de fato, muito claro. A mãe, inclusive, da Cibele, eu assisti agora há pouco a reportagem que vai ser exibida daqui a pouco com exclusividade nesse programa. Eu fico imaginando como pode existir uma pessoa tão maldosa como esse sujeito, se tudo isso que for dito, se tudo isso que estiver nos documentos, se tudo isso que a polícia de Goiás apresentou até agora, se tudo for comprovado no tribunal, se for verdade, que afinal de contas é um homem que vai para o tribunal do júri, que vai sentar no banco dos réus. Se tudo for verdade, a legislação brasileira deveria ver com outros olhos esse caso. Porque um homem que traiu a própria mulher, mandando matá-la, que não foi um assalto, foi uma emboscada. No próprio processo traz a palavra traição, ele traiu a confiança dessa moça. Ele insistiu para que essa mulher fosse pedalar com ele no dia 20 de novembro de 2015 e exatamente debaixo do viaduto ela foi executada a mando dele, segundo as informações da polícia. E mais, vem para mim por favor, durante 2 meses consecutivos, esse homem vai todo dia na casa da mãe, que tinha acabado de perder a filha com um tiro na cabeça, chorar as pitangas para essa mulher, dizer que ela podia contar com ele até o fim para fazer justiça, enquanto ele já recebia o dinheiro da pensão que o banco estava pagando pela funcionária morta. Me diga, existe lei brasileira que entenda realmente o que a gente esteja falando aqui? No caso, ele usou essas visitas sistemáticas à mãe para complementar o álibi que ele considerava perfeito para ocultar todas as razões do assassinato. Agora, Bate, esse é um caso raro em que surgiram provas novas na apresentação do processo. O advogado falou instrução. O que é instrução? Na instrução criminal, são ouvidas novamente todas as partes envolvidas, todas as testemunhas. Então, surgiram novos elementos nessa fase de instrução. Surpreendentemente, dessa vez, a justiça funcionou. Exatamente. Agora, o que eu quero entender é por que a mãe dessa mulher não foi informada. Vocês vão ver na entrevista detalhes de como esse caso não foi bem esclarecido para a família da vítima, que é a principal interessada. Parece um casal feliz, né? Como outro qualquer. Foram 9 anos de casamento, Percy? Olha só, a cerimônia de casamento, os olhos brilhantes de felicidade. Como geralmente em todos os casórios, né? Esse é o Eduardo, é um advogado muito conceituado em Goiás. Ela é a Cibele, uma bancária muito bem colocada em seu trabalho. E ela tinha acabado de fazer um seguro de vida de R$50 mil. Todo o amor que esse homem tinha pela Cibele começa a ser despedaçado pela ganância, pela ambição e pelo olho gordo que o marido pôs em cima desse dinheiro todo. R$50 mil. Vem para mim, por favor. Na época do crime, isso em novembro de 2015, essa mulher andava de bicicleta com o marido em Goiânia, passaram debaixo de um viaduto. Segundo o relato do marido, que é a única testemunha do crime, os bandidos assaltantes jogam pedras, a pedra acerta a moça que, com medo, correu. Os bandidos, então, deram um tiro na cabeça dela. O marido se fez de vítima, o marido chorou no velório, o marido chorou no enterro. Simulou que tentou levar a mulher para o hospital, realmente levou, mas ela já estava morta, foi um tiro na cabeça. 2 anos depois, com absoluta exclusividade, o Cidade Alerta traz à tona a verdade por trás desse assassinato. Não foi um assalto. Essa mulher não foi vítima de latrocínio, muito pelo contrário. Os 3 presos, entre eles um menor, contaram para o delegado absolutamente tudo o que sabem da morte de Cibele. Eles receberiam 30 mil para matar essa mulher. E as revelações incluem detalhes íntimos sobre a vida do casal. Acompanhe comigo a reportagem. Diante das fotos do casamento da filha espalhadas sobre a mesa, Dona Franquelina parece não acreditar que Cibele de Paula Silveira foi morta a mando do marido, com quem a bancária foi casada por quase 9 anos. Estranhamente, ninguém da família de Cibele foi informada pela Polícia Civil que o advogado Eduardo de Oliveira Francisco tinha sido indiciado, acusado de ter contratado os criminosos para matar a bancária. A descoberta do envolvimento do advogado foi por acaso
e aumentou ainda mais a revolta dos parentes de Cibele. A gente conversava muito, muito mesmo. A gente tirava assim, todos os dias tomava café à tarde, a gente ficava conversando na mesa assim até horas seguidas, sabe assim. Então, era uma pessoa acima de qualquer suspeita para nós. E esses documentos obtidos pelo jornalismo da Record TV comprovam que o marido de Cibele, Eduardo de Oliveira Francisco, foi denunciado pelo Ministério Público e pode ser levado ao tribunal do júri. Eduardo é acusado de ter contratado Pedro Henrique Domingos de Jesus Félix, Ronaldo da Silva Alves e um menor para matar a bancária. Presos pela Polícia Militar, logo após o crime, o menor e os dois maiores revelaram o envolvimento de Eduardo na morte da mulher. 2 criminosos em lugares diferentes, um na casa de prisão provisória, outro na casa de custódia, contaram a mesma versão, porque um era menor, o outro era maior. Estavam presos em lugares distintos. Falaram que o Eduardo pagaria pelo preço desse assassinato através do recebimento do seguro. Como que esses marginais sabiam que ele de fato tinha um seguro da Cibele em seu nome? E os marginais fizeram relatos, inclusive, de questões íntimas do casal. Questões íntimas do casal. Falaram que a encomenda foi porque o casal estava passando por problemas conjugais. Que, num primeiro momento, nós não acreditamos nisso. Mas, através da instrução do processo, isso ficou, de fato, muito claro. A bancária Cibele de Paula foi baleada na noite do dia 30 de novembro de 2015, por volta das 9 horas da noite, quando passava de bicicleta próximo a esta passarela, que fica nas margens da BR-060. Cibele, o marido e um amigo do casal voltavam de um passeio ciclístico, quando criminosos jogaram pedras na direção da bancária. Como ela não parou a bicicleta, Cibele foi atingida por um tiro certeiro na cabeça. Socorrida pelo marido, a bancária morreu pouco tempo depois de dar entrada no pronto-socorro. Logo após o crime, Eduardo concedeu essa entrevista exclusiva ao jornalismo da Record TV. Ele confirmou a versão de tentativa de assalto. A frieza do advogado durante a entrevista despertou a suspeita da família e amigos de Cibele. De repente eu vi um vulto na frente, sim, alguém correndo, saindo da passarela. A pessoa estava a pé? Estava a pé, saindo da passarela. Ela saiu da passarela e aí, no momento, eu acho que ela estava com fone de ouvido. Na hora que a pessoa entrou, como ela estava intertida ali, né, ela se assustou e jogou a bicicleta um pouco para o lado. E nesse momento eu não sei o que aconteceu, se a pessoa se assustou e a gente só ouviu o disparo e ela no chão. Mas durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que, ao contrário do que dizia Eduardo, Cibele não tinha sido vítima de uma tentativa de roubo. A bancária, segundo essa denúncia do Ministério Público, foi vítima de uma emboscada montada pelo marido dela, o advogado Eduardo de Oliveira Francisco. Eduardo, ainda de acordo com a denúncia, teria pago R$30 mil para os criminosos. Eduardo e Cibele moravam ao lado da casa da mãe da bancária. 2 meses depois da morte de Cibele, Eduardo se mudou. Qual foi sua reação na hora ao saber que o seu cunhado, que até então era tido como uma pessoa muito querida de vocês, tinha mandado matar sua irmã? Eu na hora, fiquei em choque, porque eu não sabia o que eu falava para ele. E ele estava assim, indignado, ele falando comigo. Eu não sabia a minha reação, não tinha reação. Eu fiquei assim, Aí eu li, aí eu falei, não, mas dentro de mim falar, não, tem alguma coisa errada. Passado o susto, Dona Franquelina começou a acompanhar o processo na justiça. Ela ficou sabendo, inclusive, que Cibele era constantemente agredida por Eduardo. Os legistas identificaram muitas marcas e hematomas do corpo de Cibele. Algumas das agressões eram antigas. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Eduardo de Oliveira Francisco teria mandado matar a mulher por ciúmes. Ela estaria se relacionando com um rapaz que participava de um grupo de pedal, da qual Cibele e o marido faziam parte. Eduardo também estaria interessado no seguro feito por Cibele, no valor de R$50 mil. O Ministério Público já requereu à Justiça o bloqueio de bens de Eduardo,
que além do seguro deixado por Cibele, teria ficado com R$ 135 mil da família da bancária. Paga pela Metrobus a família de Franquelina. O marido de Franquelina e pai de Cibele foi atropelado e morto por um ônibus do transporte coletivo em 1998. O advogado também passou a receber uma pensão paga pelo banco onde Cibele trabalhava. Há cerca de um ano, Eduardo se casou novamente. Ele trabalha como advogado. O menor, envolvido no crime, foi solto pela justiça. Mas os dois maiores, que teriam também participado do assassinato, continuam no presídio em Aparecida de Goiânia.